Nós vimos anteriormente Paulo se despedindo dos irmãos de Éfeso e inclusive vimos eles se ajoelhando, Paulo orando com todos eles, e ali houve grande pranto, grande choro, porque eles não encontrariam mais Paulo diz no verso 38, entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto. Eles o acompanharam até o navio. Nós vemos até o momento um grande trabalho do apóstolo Paulo e aqueles que estavam com ele ali em Éfeso, enfrentando grandes dificuldades por conta de uma cultura que era muito influenciada pela idolatria, por costumes pagãos. E diante disso, nós vemos Paulo enfrentando grandes dificuldades por conta daquela cultura, que era uma cultura que era muito voltada à idolatria de deuses. Diante disso, Paulo agora deixa essa igreja com a exortação a eles, exortando eles, advertindo eles de que surgiriam pessoas que entrariam entre eles ali como lobos, como o irmão Ricardo comentou no último estudo. Diante disso, agora Paulo vai continuar a sua viagem, agora se voltando até Jerusalém. Mas antes de ir diretamente a Jerusalém, ele vai passando por alguns locais. E diante disso, nós temos alguns pontos específicos que Lucas vai relatando. O capítulo 21, do verso 1 até o verso 6. Irmã Tamires, tu pode fazer a leitura para a gente, por favor? Atos 21, 1, 6. Depois de nos apartarmos, fizemos a vela e, correndo em direitura, chegamos à costa. No dia seguinte, à noite, e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e seguimos viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, encomendavam a Paulo que não fosse Jerusalém. Passados aqueles dias, temos nos retirado e prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia oramos e despedimos uns dos outros. Então embarcamos e eles voltaram para casa. Muito obrigado. Muito obrigado. O verso 1 inicia falando que depois de nos separarmos dele, nós navegamos diretamente à ilha de Cós. Aqui Lucas ele se inclui, né? Mais uma vez, nós vemos isso acontecendo agora frequentemente. Paulo ele está retornando para Jerusalém após a sua terceira viagem missionária aparentemente ter finalizado ali. Ele volta a Jerusalém e possivelmente ele carregava uma oferta, que era a oferta que nós vemos sendo citada em Coríntios, em Romanos e assim por diante, para os irmãos que estavam necessitados lá em Jerusalém. Diante disso, o Espírito Santo já havia revelado a ele anteriormente que prisões e aflições o aguardavam. No capítulo 20, versos de 22 a 23, e é importante nós termos isso em mente conforme nós somos estudando esses próximos capítulos, é Atos 20, versos de 22 a 23, e agora impelido pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Então Paulo já está indo, viajando aqui com isso em consciência, que haveria sofrimentos. Assim como todas as viagens dele, ele passou por sofrimentos. Então, diante disso, ele tinha essa revelação direta do Espírito Santo, mas mesmo assim ele segue determinado a ir
até os irmãos em Jerusalém, mas ele aproveita. Ele aproveita a viagem ao que ele vai seguindo até chegar em Jerusalém. Ele passa por Cós, Rhodes e Pátara aqui. Diante disso, nós vemos ilhas. Esses nomes citados aqui eram ilhas e cidades portuárias no mar ali, Egeu. A viagem era feita muitas vezes por navios costeiros, parando de porto em porto, como era algo comum, aparentemente citado pelos historiadores. Então, Paulo ele vai seguindo a viagem, parando nessas cidades portuárias. Agora no verso 3, verso 2 e 3, continua dizendo o seguinte: encontrando o navio que ia para a Fenícia, embarcando nele, seguia viagem. Quando a ilha de Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Então, agora eles passam por regiões ali da região noroeste de Israel, parte do que seria a atual Líbano. Tiro era uma cidade comercial muito importante da época. Diante disso, nós vemos que mesmo diante do trânsito, Paulo ali mantinha a sua missão ativa. Ele aparentemente visitava irmãos, como nós vamos ver adiante, fortalecendo, orando e sendo também edificado por esses irmãos. Isso nos ensina que não há tempo perdido no reino. Em qualquer lugar nós devemos fazer o trabalho de Deus. Paulo ele estava viajando. Ele tinha um propósito aparente, que seria a entrega das ofertas, se esse era o caso, mas ele aproveita. É algo que nós vemos lá em Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não. Então ele aproveita todo momento para realizar o trabalho do Senhor. Diante disso, ele continua agora no verso 4 dizendo: encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Movido pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Aqui é interessante. Paulo aproveita que o navio ele parou em Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali, e ele encontra discípulos naquele local. Isso é muito interessante. E nós vemos um primeiro ponto, e isso vai acontecer nos próximos versos também, de Paulo ser avisado do que iria acontecer em Jerusalém. Diante disso, ele passa 7 dias naquele local, mas movido pelo Espírito, e é interessante porque é dito aqui que essas pessoas estavam realmente sendo movidas pelo Espírito, e o Espírito está em maiúsculo aqui, é o Espírito de Deus. Eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. À primeira vista, parece que o Espírito está proibindo Paulo. Pode parecer isso, mas isso não contradiz o que nós vimos lá em Atos 20, versos 22 a 23, onde o mesmo Espírito constrange Paulo a ir, porque quando nós olhamos lá no verso 22 de Atos 20, e agora impelido pelo Espírito Santo, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém. Ou seja, o Espírito está ali de certa forma ordenando ele ir a Jerusalém. E agora nós vemos que pessoas, esses discípulos, movidos pelo Espírito, recomendavam. Mas é interessante essa palavra, recomendavam. Porque o Espírito, ele revela que as prisões e sofrimentos aconteceriam. A reação humana aqui dos irmãos é impedir que Paulo passasse por esses sofrimentos, aparentemente. Então, diante dessa revelação que o Espírito trouxe a esses discípulos, eles sabem que sofrimento está por vir na vida de Paulo. Diante disso, o que eles fazem? Paulo não vai. Tem sofrimento à frente. Pelo menos eu entendo assim, essa passagem aqui. O Espírito ele não proíbe. Eles interpretaram que o sofrimento viria, então ele não deveria seguir com a viagem até Jerusalém, para não passar por esse sofrimento. Nós vemos mais à frente a questão de Ágape, e faz o mesmo estilo de profecia, também de sofrimento que haveria de vir.
o que aconteceria. Mas, diante disso, nós vemos que, aparentemente, essa era uma interpretação humana da profecia que o Espírito estava fazendo. Porque me parece um pouco contraditório o Espírito impedir Paulo para ir para Jerusalém e depois falar que não é para ir para Jerusalém. Então, acredito que essa profecia que foi aqui revelada, que o Espírito revelou aos discípulos, seria que sofrimento viria, e os irmãos interpretaram: olha, não segue essa viagem, porque você vai se encontrar diante de muito sofrimento. Pelo menos eu entendo dessa forma. Logo após abro para os comentários ou perguntas que os irmãos entendem dessa passagem aqui. Não fica muito claro de como isso aconteceu, é uma suposição da minha parte, tá, irmãos? Diante disso, o verso 5 continua aqui falando o seguinte: passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem, todos os discípulos, cada um com sua mulher e seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ajoelhamos na praia e oramos. Nós vimos no ensinamento anteriormente que nem todo alerta de dificuldade significa que Deus quer que nós desistamos. Isso é importante, porque muitas vezes, diante de uma situação que talvez cause algum constrangimento, cause alguma dificuldade, nós nos reprimimos e somos tentados a seguir um outro caminho. Mas Paulo, ele prossegue, mesmo sabendo que sofrimento haveria de vir. Então, nem todo alerta de dificuldade significa que Deus quer que nós desistamos. Muitas vezes Deus nos prepara não para evitar o problema, mas para encararmos esses problemas com fé e coragem. Quando nós olhamos esse verso 5, nós vemos que esses discípulos, esses servos do Senhor, todos eles, e é interessante porque fala todos os discípulos. Então, aparentemente, todos os discípulos, todos os servos do Senhor, aparentemente uma igreja que havia ali mesmo, talvez, eles seguem com Paulo, cada um com sua mulher e seus filhos. Olha que bonito. Nos acompanharam até fora da cidade e ajoelhamos na praia e oramos. Eles sabiam do que haveria de vir na vida de Paulo adiante, esse sofrimento. Eles seguem com Paulo até onde podem, ali para fora da cidade, já pronto para Paulo seguir a viagem, e diante ali de fora da cidade, eles ajoelham juntos e oram. Isso é lindo, porque nós vemos a união da igreja de Cristo, dos servos de Deus, dos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles acompanhavam, e é dito aqui, mulheres e seus filhos, talvez filhos até de colo, que as mães, os pais caminhavam juntos ali para ir até fora da cidade para ver Paulo seguindo, e aqui aparentemente Lucas também, que ele está falando num sentido que ele está junto, eles seguem juntos ali para se despedir desses irmãos, para que eles possam seguir viagem. Aí nós vemos o verso 6, que é dito: despedindo-nos um dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Então, eles embarcam, se despedem dos irmãos que estavam ali naquela cidade de Tiro e seguem a viagem. Mas esses irmãos voltam para casa, e voltam para casa muito possivelmente edificados, vendo a coragem desse irmão, que não quer cessar o trabalho por conta de sofrimentos que virão no futuro. Então, esses irmãos, eles saem dali, assim como Paulo, Lucas e talvez algum irmão que esteja com eles, não sei se tem algum outro, saem todos edificados por essa união que Cristo proveu, que Cristo morreu para que a igreja dele tivesse essa união. Então, é muito bonito nós vemos essa passagem. Abro para comentários ou dúvidas que os irmãos tiverem até esse verso 6. Fiquem à vontade. Ok. Se não tiver nenhum comentário ou dúvida, nós seguimos do verso 7
até o verso 16. Não importa, tu pode fazer a leitura. Sim. Essa é muito interessante, aquilo que o irmão falou do Espírito Santo, né? Movido pelo Espírito Santo. Esse Paulo obedeceu, né? Não foi, né? Para um lugar que o Espírito Santo falou para ele não ir. Não. Ele foi. Não, ele foi. Eu não entendi, tem que... Ah, sim, perfeito. O que aconteceu aqui? Esses discípulos... Então, Paulo ele chega de viagem e ele encontra com esses irmãos, correto? E esses irmãos, eles recebem aparentemente uma revelação do Espírito Santo, que possivelmente era essa revelação de que Paulo passaria por sofrimento aí até Jerusalém. E eles falam para Paulo não ir. Acredito eu que eles receberam essa revelação de sofrimento, não de que o Espírito Santo tenha revelado para Paulo não ir. E foi uma interpretação deles. Eu acredito que seja uma interpretação. Isso. Acredito que seja uma interpretação deles. Eles viram que o Espírito Santo revelou o sofrimento e eles falaram, não, então Paulo não vai. Mas Paulo ele segue viagem. Não sei se os irmãos entendem de alguma outra forma. Agora eu entendi, irmão. Agora eu entendi, tá? Ok. Obrigado, viu? Ok. Agora eu entendi. Perfeito. Eu estava meio raciocinando. Ok. Como você disse mesmo, é um texto bastante complicado e eu entendo a colocação do irmão e respeito, sim, porque sou complicado para saber até que ponto ali era a ordenança do apóstolo Paulo de ele ter que ir para Jerusalém naquela hora, ou era uma possibilidade que o Espírito Santo estava dando para ele, mas alertando, se você for vai acontecer isso. E justamente a dúvida veio por causa do versículo 22 e 23, que fala o seguinte, né? E agora, constrangido em meu espírito. Então, esse constrangido em meu espírito está em minúsculo, não é o Espírito Santo, é ele, impelido no meu espírito. Aí você pode falar assim, quem está impelindo ele? É o próprio senso de dever do apóstolo Paulo, ou é o Espírito Santo, né? Aí fala aqui, né? E agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá. Então até aqui não sabia o que vai acontecer com ele ali. Aí ele fala aqui, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me espera um cadeiro de moça. Eu não sei o que vai acontecer comigo lá em Jerusalém, mas eu sei que o Espírito Santo já me falou que vai acontecer comigo de cidade em cidade. Eu já sei que eu vou encarar sofrimento. Mas ele fala assim, eu estou constrangido no meu espírito. Agora ele está constrangido, impelido no espírito, por quê? Por causa de uma decisão que ele tomou, uma dívida que ele sente para com Deus, né? Ou é o Espírito Santo que falou, você tem que ir para lá, né? Não é revelado aqui. Ele até falou, eu não sei o que vai acontecer comigo lá, eu não sei o que vai acontecer lá, né? A não ser que eu já sei que o Espírito Santo falou de cidade eu vou sofrer. Aí vem, né, o versículo 4, né? Encontrando, versículo 4 do capítulo 21, encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Aqui que está a confusão. E eles, movidos pelo Espírito, recomendaram a Paulo que não fosse para lá. Né? Aí eu entendo o seu ponto. Essa recomendação seria deles, porque é uma recomendação, não é um mandamento. Não vá para lá, Paulo. Mas eu fico pensando assim, também não é uma recomendação, mover pelo Espírito ser uma recomendação, se pode vir da parte de Deus, Paulo, eu não te obrigo a ir para lá. Mas se você for, saiba que vai acontecer isso. Não é? Então assim, a gente tem que ficar nessas coisas dessa forma. O importante é o seguinte, ele foi fiel. E se Deus deu a recomendação, eu entendo, Ricardo, particularmente entendo que Deus ele deu a possibilidade de Paulo escolher. Paulo, se você for, vai acontecer isso. Né? Mas assim, e os irmãos, a gente recomenda que você não vá, mas também Deus não proibiu. Né? Porque eu entendo o seu ponto, Felipe. Porque, por exemplo, quando Jesus falou que iria para Jerusalém e seria crucificado e morto, Pedro chamou ele de lado e falou assim, tenha dó de ti, Senhor, isso nunca vai acontecer, não é? E Jesus falou, arreda Satanás,
Aquilo ali já estava decidido pelo... Se Jesus não morresse na cruz, nossos pecados estariam, né? A gente não teria alcançado a salvação. Então Jesus foi... Agora aqui, Paulo não dá essa repreensão para ele, arrede Satanás. A gente vai ver mais para frente, né? Então você vê que aqui foi uma coisa de amor dos irmãos, não foi uma coisa... E assim, não era uma coisa... Tem coisas que são necessárias, não tem como a gente fugir. Tem coisas que são possibilidades, né? E Deus, ele não... Mas assim, o que mostra isso é justamente isso. Quando Deus, ele dá a possibilidade de... Teve momentos que Deus falou, Jesus falou para os discípulos, vou te perseguir você, mas fujam de cidade em cidade. Deus deu essa possibilidade também de, às vezes, fugir de um... Mas sim, quando não chega a um ponto que não tem como fugir, que sejam fiéis, né? Não negar a fé, né? Mas aqui o apóstolo Paulo parece que ele tinha a possibilidade de não ir naquele momento. Mas ele fez questão porque ele sentia essa obrigação de honrar a Deus até o ponto de matar. E não era que nem Pedro, que falou da boca para fora, né? Mas quando na hora do vamos ver, negou. Mas é que nem falou. Isso aqui não... Assim, a gente tenta entender aqui, mas não é uma coisa que é tão assim, que doutrinária. É porque tem algumas informações que não são dadas aqui pra gente, né? Mas eu entendo o seu ponto e respeito, viu? Perfeito. Sim. Eu vejo também assim, vamos supor, não sei se eu vou falar, mas que sentido. Por exemplo, o irmão Gerson, ele congregava com a gente aqui, mas Deus, ele foi para a Bahia, né? Lá na Bahia, eu creio, estou dando exemplo de lá, né? Que agora ele está em outro lugar. Eu creio que lá ele passou por várias situações, né? Foi fácil para ele lá o tempo que ele passou lá? Eu creio que não, teve dificuldade lá, né? Então a mesma coisa eu vejo aqui Paulo, né? Ele ia indo, ele sabia que em algum lugar ele ia passar por uma dificuldade, né? Mas mesmo assim ele foi. Ele obedeceu o Senhor e foi. Da mesma forma é nós. Vai ter situações que a gente vai, vamos supor, trazer pessoas aqui para a igreja, não vai ser fácil. A gente vai ter que estar, né, buscando o Espírito Santo para estar ajudando essas pessoas a ser lapidadas, né? E vai dar trabalho? Vai dar trabalho, né? Mas a gente tem que fazer as coisas do Senhor como Paulo fez aqui, né? Mesmo o suprimento, mas foi. Né? Buscando o Espírito Santo de Deus. Perfeito. Muito obrigado, irmãos. Excelente comentários. Obrigado. Irmão, Ricardo, pode fazer a leitura para a gente do verso 7 até o verso 16, por favor? Sim. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-lhe ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Perfeito, muito obrigado, irmão. É bonito esses versos, porque quando nós olhamos aqui, nós vemos Lucas se incluindo entre aqueles que tentaram persuadir Paulo. Ele fala, como Paulo não se deixou persuadir, conformados dissemos.
Seja feita a vontade do Senhor. Então Paulo ali, ele também foi levado, na verdade Lucas também estava incluso entre esses que falavam para Paulo, olha, não vá. Então, é muito interessante ver Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo isso. Mas também a resposta deles vem do que Paulo decidiu, e estava decidido a ir realmente para Jerusalém. Bom, verso 7 é dito o seguinte: quanto a nós, concluímos a viagem iniciada em Tiro. Então eles finalizaram essa viagem até Tiro, eles chegaram até Ptolemaida, nome difícil, onde saudamos os irmãos passando um dia com eles. Então eles chegaram a essa cidade costeira, ali em Israel mesmo, e eles continuavam em comunhão com os irmãos também. E isso tem uma aplicação que é como a igreja primitiva ensina que a vida cristã é uma vida de comunhão mesmo. Eles choram, eles oram, eles se despedem com amor, como nós vimos no caso dos irmãos ali de Tiro. O reino de Deus, ele não se faz sozinho, mas diante dos irmãos. Nós precisamos um dos outros. E diante dessas viagens, Paulo vai aproveitando para ter essa comunhão com esses irmãos. E aí ele segue viagem no verso 8, no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Aqui, Filipe, um dos 7 que foram escolhidos junto com Estevão, que nós vemos ele pregando em Samaria, lá em Atos capítulo 8. Agora, depois de anos possivelmente, ele encontra com Filipe. E ali em Cesareia, servindo fielmente. Isso é lindo. Depois de tudo que ocorreu, depois da conversão ali do eunuco, por exemplo, nós vemos esse servo de Deus firme no Senhor. E isso é maravilhoso de saber. A fidelidade de Filipe, ele gera frutos duradouros. E Filipe permaneceu ali ao chamado dele pelo Senhor, décadas depois, talvez, antes mesmo de nós vermos Paulo continuando a viagem para Jerusalém, chegando até Jerusalém. Quando nós olhamos aqui e continuamos, nós vemos que temos, no verso 9, Filipe tinha 4 filhas. Fala na Almeida Revista Atualizada, donzelas. Aqui na NAA, fala solteiras que profetizavam. É interessante isso, porque é o cumprimento da profecia de Joel. Quando nós olhamos para Joel, capítulo 8, Joel, capítulo 8, Joel, capítulo 8, nós estudamos, Joel, capítulo 2, verso 28, Nós estudamos bastante este verso lá no início de Atos. Joel, capítulo 2, verso 28, é dito o seguinte: acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. E aí fala o seguinte, isso nós vemos que Pedro utilizou lá no dia do Pentecostes, citando essa passagem: os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Isso que nós vemos agora em Atos capítulo 1 é o cumprimento dessa profecia. Não somente ali os milagres, as falas em línguas, mas também mulheres profetizando. Aqui é dito bem claro: os vossos filhos e filhas profetizarão. Então nós vemos as filhas de Filipe profetizando aqui. Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. Diante disso,
nós vemos que Deus usa tanto homens como mulheres para o serviço dele. Claro, cada um com seu papel. O sexo masculino tem um papel, o sexo feminino tem um outro papel. E existem limitações dentro desses papéis que Deus coloca. Diante disso, o dom de profecia é uma manifestação do Espírito Santo que estava prometida lá na antiga aliança, que foi concretizada. E nós vemos aqui isso sendo refletido já agora no final ainda do livro de Atos. Agora, versos 10 e 11 é dito: demorando-nos ali alguns dias, ali na casa de Filipe, veio da Judéia um profeta chamado Ágapo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Ágapo aqui é o mesmo, aparentemente, que profetizou a fome lá em Atos capítulo 11, verso 28. A fome em Jerusalém. Ele faz uma ação simbólica aqui. Ele pega o cinto de Paulo, ele se amarra dizendo que assim os judeus em Jerusalém farão a Paulo, entregando ele até aos gentios. Essa ação simbólica é algo comum que nós vemos no Antigo Testamento. Nós vemos muitas vezes profecias que eram feitas e eram seguidas também de atos simbólicos. Nós vemos, por exemplo, o casamento ali em Oséias, que mostrava a infidelidade de Jerusalém, e por isso ele manda que Oséias case com essa prostituta para simbolizar a infidelidade. Nós temos alguns outros atos de símbolos também. Nós vemos, por exemplo, lá em Isaías capítulo 20, Isaías ele anda sem roupas e descalço por 3 anos como um sinal do cativeiro do Egito e da Etiópia. É Isaías 20, versos de 2 a 4. Então, esses atos de profecia seguidos de alguns símbolos são comuns lá da Antiga Aliança. E aqui, Ágapo, ele usa disso para mostrar o que aconteceria com Paulo. Aqui, aparentemente, ele pega o cinto, ele segura as vestes. E esse cinto, que nós sabemos, uma pessoa que tem, por exemplo, uma calça caindo, ela vai conseguir sair sem o cinto? Não, ela não vai conseguir andar. Aqui Paulo, ele está recebendo uma profecia de que ele vai perder a liberdade dele. Uma restrição, prisão, vem na vida de Paulo quando ele fosse até Jerusalém. Ele teria a perda da liberdade dele. Talvez por isso ali Ágapo faz isso, ele pega ali no cinto de Paulo, mostrando: olha, você vai perder a sua liberdade. Assim como eu estou fazendo aqui, os judeus vão segurar você e vão entregar você até os gentios. Então a profecia, ela não diz não vá, mas ela revela o que acontecerá com Paulo. Isso é uma chave para a gente entender que a revelação aqui do Espírito não é necessariamente um impedimento, mas uma preparação. Caso Paulo, como o irmão comentou, aparentemente nós não vemos o Espírito forçando Paulo a ir. Caso Paulo decida ir, era isso que aconteceria na vida dele. Mas mesmo diante dessa profecia de que Paulo seria preso ali e os judeus entregariam ele na mão dos gentios, nós vemos no verso 12 o seguinte: quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. É interessante aqui porque Ágapo ele já tinha feito uma profecia e essa profecia aparentemente se cumpriu. É verdadeiro. Então ele não era um profeta falso, ele era um profeta realmente guiado pelo Espírito de Deus. E Lucas, ele
está acompanhando a trajetória de Paulo e a trajetória da igreja mesmo de Cristo. Então, as notícias, talvez elas corressem rápido e Lucas e os demais talvez conheciam esse irmão, Ágapo, que profetizou ali. Diante dessa profecia, eles percebem a mensagem que Ágapo está trazendo, e ele se inclui. Quando ouvimos, ou seja, Lucas se incluindo, quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo. Aparentemente, outras pessoas também estavam seguindo junto com Lucas e Paulo essa viagem, que não fosse a Jerusalém. Então, eles recebem essa mensagem e eles falam, olha, não vai. Mais uma vez, discípulos do Senhor falando para Paulo não ir, não seguir viagem, não ir até Jerusalém. Mas aparentemente Paulo tem uma personalidade muito forte. Ele é o que nós chamaríamos de teimoso. Ele está decidido realmente. Então, ele vai para Jerusalém independente do que aconteça em Jerusalém. E é interessante nós percebermos as personalidades dos apóstolos do Senhor. Nós vemos Pedro ali no início, uma pessoa extremamente impulsiva. Nós vemos Paulo, uma pessoa extremamente decidida. Diferente, né? Exato. Diferente e impulsivo de um decidido. Né? Realmente. E nós vemos isso desde o início também, com Paulo, por exemplo, perseguindo os irmãos. Ele realmente estava decidido de que aquilo que estava sendo feito pelos cristãos era contra Deus, e ele perseguia até encarcerar esses irmãos. E aqui ele segue também até o fim, até a própria morte. No verso 13, e como o irmão comentou, são personalidades diferentes, Paulo e Pedro e outros apóstolos do Senhor e outras pessoas que nós vemos nas Escrituras. O verso 13, mas ele respondeu: o que estão fazendo ou chorar assim e partir o meu coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Aqui nós vemos as pessoas, os discípulos do Senhor, tentando persuadir Paulo a não ir. Paulo, ele responde com fé e firmeza: estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor. Então, ele não se importava com o fim que isso poderia trazer, no sentido de que ele estava pronto para cumprir o trabalho do qual ele estava decidido em seu íntimo, como nós vimos o irmão lendo. No espírito dele, ele estava decidido a ir até Jerusalém. Ele foi impelido pelo Espírito. Vou para Jerusalém, lá em Atos 20, verso 22. Esse sentimento interno dele, ele não larga. E ele está pronto para cumprir o trabalho do qual ele, no caso, está ali em mente. O verso 14, como Paulo não nos deixou persuadir, conformados dissemos: seja feita a vontade do Senhor. É interessante porque também isso ecoa Jesus no Getsemane. Ele fala a mesma coisa: seja feita a vontade do Pai. Eles viram que não tinha jeito, que Paulo estava decidido, e diante disso a resposta deles não é murmurar contra Paulo, mas sim de que a vontade de Deus seja feita na vida de Paulo. A vontade do Senhor seja cumprida. Aqui nós vemos que a submissão total à vontade de Deus, ela deve sempre estar presente em nossas vidas. Eles entendem que Paulo não vai ceder, mas eles seguem colocando a vontade de Deus acima da vontade deles. Olha, se você vai ir, tudo bem, mas que a vontade do Senhor seja feita. A nossa já não vai ser feita, mas que a vontade do Senhor seja feita.
A vontade deles era que Paulo permanecesse, mas vendo que isso não aconteceria, eles desejam que a vontade do Senhor seja feita. Verso 15 e 16: passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Eles seguem viagem. Aqui é interessante, porque Lucas, ele se coloca diante daqueles que tentavam persuadir Paulo, viu que não tinha jeito, Paulo ia, mas ele continua no verso 15 aqui: passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Lucas mais uma vez se incluindo. Ele segue, mesmo ali pensando, talvez nós podemos imaginar a cabeça de Lucas indo para a viagem até Jerusalém, esperando aqueles sofrimentos, o encarceramento talvez de Paulo. Talvez, não sei se eles tinham essa visão tão clara do que aconteceria, seria realmente a prisão, mas eles ali dava para perceber que seria sofrimento. Lucas segue a viagem, e aqueles irmãos também que estavam ali seguem a viagem com Paulo, incluindo Minasson, um discípulo antigo. Aqui, provavelmente, talvez, como fala aqui, é interessante que é dito um discípulo, Minasson, né? Natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Aparentemente aqui um discípulo que estava convertido há bastante tempo. Talvez algum daqueles que haveriam se convertido lá no dia de Pentecostes, em Atos 2, talvez. Aqui a caminhada cristã, ela é feita lado a lado. Discípulos mais antigos fortalecem os mais novos, e juntos eles seguem um propósito de Deus. Nós vemos a comunhão nesses versos de 21, capítulo 21, do verso 1. Na realidade, até capítulo 20, versos 36, nós vemos já os irmãos orando junto. Nós vemos sempre ali uma comunhão extrema entre os irmãos, um fortalecendo ao outro. Então, Paulo agora segue até Jerusalém com os demais irmãos. Abro para comentários, dúvidas que os irmãos tiverem, fiquem à vontade. Sim. Eu acho interessante, né? Porque no versículo 4, antes, fala que, movidos pelo Espírito, recomendava ao Paulo que não fosse a Jerusalém. Era uma recomendação, Paulo. Vai ter sofrimento, Paulo. E está movendo, te recomenda, aí tem a nossa dúvida. Era uma recomendação do Espírito Santo ou do pessoal das deles, né? Mas para que eles estavam recomendando aquilo, movidos pelo Espírito, ó, não vá, se for vai ter problema. Agora, quando chega aqui o Ágapo, ele fez a recomendação e ele continuou, tá indo para Jerusalém. Agora aqui não é mais tom de possibilidade não, que é coisa séria. Ele colocou aqui, falou aqui, né? Assim os judeus de Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Então farão, parece que já está uma coisa determinado. Claro que está determinado, Paulo já estava determinado aí, né? E agora, e é uma coisa interessante também, e foi feito de uma forma mais dramática. Aí a gente fica perguntando, por que o Espírito Santo ia fazer uma coisa dessa? Se Paulo já sabia que ele ia sofrer? Eu sabia, porque lá no versículo 4, né? E aqui chega agora, o Espírito Santo de novo fala a mesma coisa. E o Paulo está indo. É como se estivesse gritando assim para Paulo: vai acontecer mesmo, não é, se você procurar, não é possibilidade, vai acontecer isso mesmo. E que nem você falou, mesmo assim, tendo clareza, certeza, e todos que estavam ali, ele foi. Mas é que eu acredito que o Espírito Santo não era uma obrigação Paulo ir para lá. Mas apesar disso, era uma possibilidade. Mas o apóstolo Paulo, sabendo que ele ia passar por aqui, e mesmo assim, aceitando sofrer isso, por amor a Deus, não por orgulho, porque o Espírito Santo som dos corações, não para ele mostrar que ele é um super cristão, mas ele queria honrar a Deus. Mais na frente a gente vai ver que o Espírito Santo vai animar ele. Se anime, porque você não vai morrer, você vai testificar muito no nome. Então assim, Deus gostou
da decisão do apóstolo Paulo ir embora, eu acredito, né, que Deus não tivesse exigido ele fosse para lá naquele momento. Agora, quando a gente lê a Bíblia, ela é espelho. E a gente às vezes se identifica com o irmão, a gente vê, esse aqui é parecido comigo, esse aqui não é. Se tivesse acontecido isso comigo, e os irmãos falando, Ricardo não vai, eu não iria, entendeu? Eu vejo o quanto eu sou diferente de Paulo, né, entendeu? Mas assim, a gente tem que aprender com irmãos que são melhores do que a gente em alguns aspectos, né? Tem que aprender com irmãos. Eu me conheço, né? Se viesse, essa leva do Espírito Santo, seu. Tantas vezes, né? Tantas vezes. Eu ia ficar assim, ó. Não vai não, Ricardo. Não vai não. Eu acho que é melhor agora não, deixa para outro momento. Deixa para outro momento, né? Quando eu tiver mais calma, deixa a poeira baixar. Não, eu te cortando o raciocínio, mas eu acho que não foi tão fácil para Paulo também não, porque esse trechinho aqui, que ele interroga eles em parte, né? Que fazer chorando e quebrantando o meu coração? Então ele sentiu. Ele sentiu, né? Ele falou, não façam isso comigo, em outras palavras, né? E aqui eu também pensei, porque aqui no 21, 4, o Espírito Santo aqui está em maiúsculo, né? Uhum. Mas, na verdade, aqui, eu vou fazer uma pergunta para o irmão, se o irmão puder. O Espírito Santo, na verdade, aqui estava tentando ele. Como assim? Alertando ele, dando uma chacoalhada nele para poder ver o que ele ia fazer. Essa é a dúvida, né? Essa é a dúvida. Né? Se é um alerta ou se está falando. Se é um alerta, isso é para Paulo. Né? Para Paulo, se for, vai acontecer isso. Você não precisa ir. Agora, se é uma coisa que já vai ser, era para que o Felipe falou, que é uma possibilidade também. Vai ser assim, já não tem como fugir, se prepara. Tem momentos, a gente pode dizer que tem momentos na Bíblia que Deus falou isso, é assim, vai ser assim, não tem como ser diferente, se prepara, tem. Tem passagem na Bíblia que Deus fala assim, ó, pode ser isso, mas é uma possibilidade, você escolhe o que você vai fazer com essa palavra que eu estou te dando. A gente tem os exemplos no Velho Testamento, ó, se você fizer isso, vai acontecer isso. Né? Mas aqui eu vejo, particularmente, é uma passagem complexa, mas eu vejo muito essa questão do livre-arbítrio. Tem coisas que são inevitáveis, boas, mas são duras e são inevitáveis. Tem coisas que são sofrimentos, que é bom a gente passar, mas Deus não exige que a gente passe naquele momento. Não exige, mas é seu livre-arbítrio. Deus não vai forçar você. É você que vai escolher. Uma coisa boa, mas você que vai escolher. E ele escolheu. É muito bom, Ricardo, essa condição que coloca aí, porque dá para a gente entender melhor o livramento. Né? Porque aqui, o Espírito Santo aqui, é o Espírito Santo de Deus, né? Estava com ele, né? Falando com ele. Aí, por isso que é bom, né? Perguntar e estudar. E a gente tira muita dúvida, né? Com esse aí que o irmão falou, realmente tem o livramento, né? Se você tem que passar, é ele que tem que passar. Né? Era Paulo que tem que passar. Então ele tem que decidir o que ele queria, né? Não está falando o que o irmão está falando, tá? Não, mas o livramento eu acho que entra aqui. Essa é a resposta. Livramento. A pessoa escolhe, o Paulo aqui escolheu. Seguir, né? Escolheu. Né? De seguir em frente e fazer aquilo que, né, ele achou que era melhor para Deus. Né? Para ele obedecer ali a Deus o que era para ser feito. Eu não acho que ele ia para o inferno ou estaria pecando se ele não fosse. Se o versículo 4 fala que os irmãos movidos pelo Espírito Santo recomendaram que ele não ia. Ele não iria para o inferno. Entendeu? Mas também Deus não estava falando para ele, ó, se você for é pecado. Não está falando isso. E o amor tem a liberdade. Né? Tem coisas que a gente tem que passar. Agora tem certas coisas que o amor tem a liberdade. Né? E ele queria, eu acredito que o apóstolo Paulo queria dar essa prova de amor para Deus. E o outro teria que ficar dizendo para nós também, né? Utilizado para a gente, né? Perfeito. Perfeito. Obrigado, viu, irmãos?
Que Mas Deus. eu só vou fazer Sim. rapidinho, ligando do 12 ao 14, em Mateus 16, né? Que aqui é Jesus dizendo a morte e ressurreição dele, né? Que aqui do 21 ao 23 está, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, de ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum lhe acontecerá. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: rega de Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Né? Aí eu vejo aqui, Jesus, ele era Jesus, era o próprio Deus. Ele estava sabendo que ia passar e ia ressuscitar para nos salvar. Aqui Paulo, a convicção e a fé dele é grandiosa, porque ele não é Jesus, ele é Paulo. E ele mesmo assim, sabendo que ia passar, e o irmão falando da questão dele, ele doeu dentro dele partes. Ele falou como é que é aqui, deixa eu ver aqui. No 13. No 13, quebrantando meu coração. Ele fala: não façam isso comigo, eu acho, em outras palavras. E os irmãos não tinham outra resposta, a não ser: vai, né, vai com Deus, Deus abençoe, como diz assim, né? E eu vejo assim a convicção e a fé e a grandiosidade de Paulo aqui, porque Paulo é Paulo. Né? Verdade. Excelente ponto. Excelente ponto. Muito bom, né? Obrigado, viu, irmãos? Não, eu que agradeço. Que Deus nos abençoe e que possamos ter a mesma perseverança de Paulo também, que nos ensina muito também, e também dos irmãos que acolhem Paulo na decisão dele, porque, como o irmão disse, não era uma decisão pecar ou não pecar, não era um pecado Paulo ir, também não era um pecado Paulo ficar, mas diante da decisão eles acolhem Paulo e desejam que Deus abençoe ele nessa viagem que ele faria. Então, que possamos ter esses ensinamentos que nós vemos nesses versos.